queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as ditaduras civis militares na América Latina. Esta é uma aula para a semana 3 do PET 4 do nono ano. Preste bastante atenção. Vou dar dicas importantes para que você realize bem as atividades desta semana. E eu quero que você assista esse vídeo até o fim. Dê o seu comentário, dê o seu like, compartilhe e também nos ajude aí inscrevendo-se no canal. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos até o fim deste ano. Essa é uma meta que eu gostaria de contar com você para nos ajudar. Mas vamos para a nossa aula. Você observa aí que tem uma charge com a ave, no caso seria um condor, escrito aí países da América do Sul, e ela carrega uma pessoa sendo torturada. Além dos países da América do Sul, você vê que tem uma sigla aí, a CIA, ou CIA, né? Em português, mas justamente para significar que nós estamos falando de gente aí dos Estados Unidos, de CIA, Agência Secreta dos Estados Unidos, para dizer da participação dos Estados Unidos aí nesses golpes militares e nessas ditaduras militares, nesse contexto. Eu vou explicar isso para vocês dentro desta aula, ok? Ainda não vou dar a explicação completa a respeito disso, mas eu vou explicar dentro dessa aula isso que nós vamos observando aí. Mas a primeira coisa que eu gostaria de explorar com vocês é essa questão de dizer de algo civil e militar. O que significa isso? Significa que houve participação de militares, ou seja, os militares deram o golpe, mas com apoio de setores da sociedade civil, a elite, igrejas, as classes médias. Então, houveram aí participação da classe civil nesse contexto de golpes e de ditaduras civis militares. Isso ocorreu por toda a América do Sul, por todos esses países que nós vamos citar. Okay? E o que motivava esses golpes, né, o surgimento dessas ditaduras? Justamente o medo pelo comunismo. Em 1959, Cuba tornou-se socialista e acendeu aí um alerta aí para essas elites desses países, mas principalmente para os Estados Unidos, que tinha interesse de evitar a todo custo que ditaduras como a de Cuba, de que países como passassem por revoluções como ocorreu em Cuba, ok? Então, observe esse aspecto nesse sentido. Vamos para o próximo. Quais países foram afetados? Justamente o Brasil, em 1964, teve o golpe aí, a Bolívia no mesmo ano, depois a Argentina, e por fim Chile e Uruguai. Esses países eles tiveram aí características bastante comuns na ação. Primeiro, impuseram um governo militarizado, ou seja, os agentes políticos eram os agentes militares, né? Quem dominava a política, quem era o presidente, era um general, era um militar. Então, esses países passaram por esse período tendo como presidentes militares. Okay? As Forças Armadas também eram agentes de repressão e mantiveram-se no poder por meio de repressão violenta, de tortura, de morte, de desaparecimento de pessoas, enfim. Outra coisa que ocorreu, né, a questão de cargos econômicos e jurídicos eram ocupados por pessoas ligadas ao capital privado e ao pensamento conservador. Então,
São todos esses aspectos. Vamos trazer mais algumas características que são importantes também. Justamente o alinhamento desses países dentro do contexto de Guerra Fria com os Estados Unidos. Esses países fizeram uma aliança entre si, e aí eu explico a charge do começo, que faz alusão à Operação Condor, que foi uma operação aí, uma aliança entre esses países para combater os opositores desses regimes, apoiados pela CIA, que é a agência norte-americana, a agência secreta norte-americana. Então, nós vamos ver que essa questão da tortura, mesmo métodos de torturas, foram ensinados pela própria CIA a esses países. Okay? Não somente os comunistas, não somente pessoas com pensamentos socialistas eram perseguidos. Né? Haviam sindicatos, universidades, intelectuais, forças democráticas e também liberais. Né? Haviam liberais sendo perseguidos aí nesse contexto, gente de direita, viu? Foram também ditadores que promoveram a hegemonia do capital. E isso aí, justamente, a questão aí internacionalizado, capital internacionalizado, mostrando aí mais uma vez o alinhamento com os Estados Unidos. Reprimiam reivindicações dos trabalhadores, debilitavam serviços aí, públicos em favor de privados, aderiram a posições norte-americanas na política externa e impuseram um Estado ditatorial. Okay? Então, essas são as principais características desses governos. Na economia, nós vamos ter aí modelos diferentes nos diversos países. O Brasil ele vai se caracterizar pelo desenvolvimentismo, ou seja, aquela ideia varguista de que setores estratégicos devem ser controlados pelo Estado. Setores como transporte, energia, indústrias de bens de capital, infraestrutura, devem estar sob domínio, sob controle do Estado. Na Argentina e no Chile nós temos diferenças. No Chile, por exemplo, foi a implantação de um modelo de economia chamado neoliberal. Foi a primeira economia neoliberal existente nesse contexto. E aí, o que houve? Uma redução drástica da presença do Estado na economia, um aporte ao fluxo de capital externo, e a privatização de áreas como a educação superior e a previdência social. Gente, isso traz problemas sérios ainda hoje para o Chile, viu, gente? Essa questão de previdência social, essa questão dessa privatização da previdência social. Na Argentina ocorreu aí um meio termo entre essas duas partes, né? Houveram reformas liberais, uma entrada aí maior de produtos estrangeiros no país, porém setores estratégicos permaneceram sob comando do Estado, sob controle do Estado. Okay? Nós temos também a queda do Salvador Allende como algo bastante importante para nós observarmos essa questão das ditaduras militares inseridas no contexto de Guerra Fria. Olhem só. Salvador Allende foi um presidente eleito pelo povo chileno e ele tinha propostas ligadas ao marxismo. O seu programa de governo foi intitulado aí Via Chilena para o Socialismo e previa aí algumas reformas, como a nacionalização dos bancos, nacionalização também de empresas estrangeiras e de minas de cobre. O Salvador Allende começou uma reforma agrária, e aí isso desagradou as elites e também desagradava muito aos Estados Unidos, que temia aí que um novo país se tornasse socialista. Então, as elites
né, partes aí da sociedade civil, os militares e a CIA trabalharam aí para derrubar Salvador Allende no Chile, até que se deu aí o golpe de 1973, no dia 11 de setembro de 1973, dando origem à ditadura militar, no qual nós tivemos aí no Chile o ditador Augusto Pinochet como presidente por vários anos aí, ok? Vamos para as atividades. Na número 1, vocês vão apontar as diferenças entre os modelos econômicos desses 3 países que nós citamos aqui na aula, ou seja, Brasil, Argentina e Chile. Na número 2, vocês vão explicar as motivações, apontar as motivações para a implantação de ditaduras militares na América do Sul no século XX, na segunda metade do século XX. Na número 3, vocês vão citar as medidas tomadas por Salvador Allende, que serviram de pretexto para o golpe militar de 1973. E na número 4, vocês vão ler esse texto aí e vão responder, vão assinalar qual questão está correta. Bons estudos, boa semana para você. Deus abençoe. Até a próxima.